Bom, meus queridos, nós vamos, no dia de hoje, falar sobre um assunto importantíssimo. Existem 4 tipos de tristezas que gostaria de enunciar aqui. E, olha, esse assunto é importante, porque às vezes está acontecendo conosco, né? E nós não entendemos o que está acontecendo. Eu vou usar como referência esse versículo que está no Salmo 51, né, que diz assim no versículo 12: Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com o espírito voluntário. Então, observe que Davi, na verdade, está clamando a Deus por alegria. Por quê? Porque ele tinha adulterado com Betseba e ele tinha planejado a morte do marido dela. Ele deixou isso em oculto, ele fez isso em oculto. E tem um momento que o profeta Natã vem e diz isso para Davi. Quando Davi ouve isso da boca de Natã, ele se prostra na hora e diz: pequei. Meus queridos, o Salmo 51 é um salmo que foi produzido por Davi em cima, como resultado do seu quebrantamento, um coração quebrado. Ele não ficou argumentando, ele não ficou se justificando, ele assumiu o seu pecado. E ele se entristece com o seu pecado. Ele tem uma tristeza profunda por causa do seu pecado. Então, ele clama por alegria. A alegria, ela é importantíssima. A alegria que ele está buscando aqui é a alegria da salvação. Embora estamos lendo um versículo que fala sobre alegria, o alvo dessa mensagem que tenho hoje no coração é falar da tristeza. Então Davi teve uma tristeza segundo Deus, uma tristeza que gera arrependimento verdadeiro. A palavra de Deus, falando da segunda tristeza, ela diz que tem uma tristeza então segundo Deus, mas há uma tristeza segundo o mundo. E a tristeza segundo o mundo, ela não gera, na verdade, um arrependimento. A tristeza segundo o mundo é aquela pessoa que faz algo errado, então daqui a pouco ela é descoberta e ela sente uma tristeza porque foi descoberta. Mas essa tristeza poderia ser mais comparada com um remorso, porque não há arrependimento no seu coração. Então, existe essa tristeza que lemos no Salmo 51, que também a palavra de Deus fala no Novo Testamento, e existe essa tristeza que não é segundo Deus, é segundo o mundo, que é aquela tristeza que a pessoa sente quando a sua vida é exposta, quando ela é descoberta, quando ela, então, tem o seu pecado manifesto e não há arrependimento na sua vida. Ela também tem tristeza, mas não é uma tristeza para arrependimento. Bom, quero falar do terceiro tipo de tristeza. Bom, meus amados, olha só, isso aqui é muito simples. Uma pessoa, então, ela está enferma, uma pessoa está com um problema com o seu pai, com a sua mãe, uma pessoa perdeu um ente querido e tem uma tristeza. É uma tristeza que todos nós vamos ter no mundo. Todos nós vamos ter no mundo. A verdade, essa tristeza faz parte da vida. Mas existe uma quarta tristeza, que é a grande motivação para mim fazer esse vídeo nessa manhã, que é a tristeza que, diferente da terceira, a terceira que eu falei, é a tristeza que nós podemos ter e vamos ter no mundo. Ah, eu fui despedido, ou a firma que eu trabalhava fechou. Pô, me deu uma tristeza. Então, é uma tristeza com motivo. Existem tristezas, as tristezas do mundo que vão vir, que elas têm motivo. Nós podemos nos alegrar em Deus na esperança da proteção, da provisão, do socorro do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Mas existe uma tristeza normal ao mundo.
que um dia ou outro, numa situação, fiz uma prova importante para passar num concurso, não passei. Puxa, fiquei triste. Então são tristezas que têm motivo. Eu tenho um motivo para estar triste ou parcialmente triste. Agora, a quarto tipo de tristeza. Existe uma tristeza que não há motivo para estar triste. E às vezes as pessoas estão extremamente entristecidas, sem motivo. E vou dizer aqui, quando uma tristeza, ela está colocada sobre a vida de uma pessoa, sem um motivo para tamanha tristeza, essa tristeza, ela vem da opressão de Satanás. Então é possível que tenha acontecido uma coisa desse tamanho e a tristeza seja desse tamanho. Bom, é desproporcional. Às vezes, a quarta tristeza ela tem o impulso de uma tristeza do mundo. E às vezes até a vida da pessoa ela não tem um motivo. Não há um motivo específico para estar tão triste. Meus queridos, vamos acordar. As tristezas do mundo vão acontecer e vão acontecer com todo mundo. Agora, as tristezas, uma tristeza que não tem, ela é grande, ela toma conta do coração. E ela não tem um motivo. E se o motivo que tem é pequeno, ao ponto, às vezes, da pessoa até não desejar mais viver. Eu vou dizer que há um espírito de opressão, um espírito, às vezes, até de morte, que está rodeando a pessoa. E se isso está acontecendo com você, você tem que entender que você, através do nome de Jesus, você tem que resistir a isso. E não aceitar essa condição. Porque ela tem um peso e um cunho espiritual. Ela não procede da natureza do mundo, que pode nos gerar tristeza, e ela não tem como estar estabelecida na nossa vida, porque não há um motivo. Bom, alguém chegar ao ponto de desejar morrer, é porque tudo teria que estar assim, o coração tem que estar num vale, num poço profundo, escuro. Mas há isso. Vamos convir, às vezes as pessoas têm alguns problemas, algumas coisinhas aqui, uma somatória de coisinhas. Tem gente que está debaixo de uma bomba, uma atrás da outra. Bombas atômicas explodiram. Bom, essa pessoa até poderia ter motivo. Encontramos o profeta Jonas, daqui a pouco desejando a morte, porque a abóbora, o pé de abóbora cresceu e fez sombra, ele ficou feliz. Depois o pé de abóbora morreu porque um bicho comeu, o sol pegou na cabeça dele, passou um vento e ele desejou a morte. Meus queridos, não há motivo para isso. Então, vamos convir. Precisamos ter discernimento. Se esse sentimento está no seu coração, resista, porque não vem de Deus, não vem nem da questão do mundo. Ele tem um cunho maligno por trás. Bom, falamos de 4 tipos. O primeiro é a tristeza segundo Deus, a que Davi teve. Se você pecou, meus queridos, peça ao Espírito Santo que gere em você o verdadeiro arrependimento. Todos nós precisamos disso. Se você pecou, né, e não tem tristeza, peça a Deus que amoleça o seu coração. Chore nos pés do Senhor, não pelo seu pecado então, mas chore pela dureza do seu coração, pedindo que Ele amoleça o seu coração. Bom, se você está triste porque as coisas na volta estão difíceis, busque o Senhor e peça a Ele alegria. Que o Senhor lhe conceda que os seus olhos possam ser abertos para ver que, embora esteja nessa dificuldade, o Senhor tem te abençoado em tantas outras. Agora, se você tem uma tristeza desproporcional, bom, em nome do Senhor Jesus, resista
e peça ao Senhor, resista ao diabo, ao Satanás, e peça ao Senhor que te conceda a graça de poder estar sendo livre dessa visão espiritual errada das coisas que estão ao seu derredor. Porque a verdade é o que o Senhor é bom, as suas misericórdias duram para sempre e Ele está sempre pronto para nos socorrer. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.